Pessoal, continuando nossa terceira parte da aula, tá certo? Muita informação aqui, mas eu vou lendo, vou comentando. Continuando, né? Estamos falando de Ford. Sua principal evolução foi o formato de esteiras. No vídeo anterior, no vídeo 2 lá, eu falei que ele criou a linha de produção, que é um processo que existe início, meio e fim, tá? Nesse início, meio e fim, ele criou-se a esteira, que foi o melhor formato para ele, porque como era automobilístico, era carro, então esse veículo tinha que andar. Lá na época de Taylor, aqui o carro ficava paradinho e os funcionários pegavam a peça, iam lá e montavam no carro, iam lá, pegavam outra peça e montavam no carro. Ou seja, o funcionário ia até o trabalho. Na ideia de Ford era o contrário, o trabalho vem até o funcionário. Por isso que existem as esteiras, rosca, elevador, esse procedimento mecânico hoje, que o trabalho vem até o operário. Tá? Então essa aqui foi a ideia principal dele, formato em esteira. Tá? Estou falando aqui dentro da indústria. Continuando, em sua época, na época de Ford, as empresas de Ford aqui, ó, eram as que pagavam melhor. Então isso aqui é uma característica que ficou muito marcada na época de Ford, 1900 e pouquinho ali, né? Na realidade, em 1903, quando ele lançou a empresa, mas entre 1903 e até atualmente, né? Naquela época, em 1903, quando ele lançou, ele era a empresa que ele pagava melhor. Pagava $5 por dia, só que o dia de Ford, né, o dia trabalhado, era apenas 8 horas. E aqui eu quero fazer uma pausa, por enquanto, para fazer alguns comentários. O dólar hoje no Brasil, o dólar hoje aqui comprado no Brasil, aqui 2020, né? Dia 30 de abril, nós estamos com um dólar próximo de R$5. Se a gente fazer uma continha bem próxima aí, ó, R$5 vezes 5 vezes 5, vamos dizer assim, é R$25. R$25 daria praticamente R$750 hoje, digamos, né? Esses R$750, pessoal, é quase, né, dá 75% praticamente o valor do salário mínimo hoje, aqui no Brasil. Só que nós estamos falando aqui, ó, de 120 anos atrás, pessoal. É muito tempo. Inclusive tem pessoas hoje, aqui atualmente no Brasil, que até hoje ganham uns R$750 por mês. Então imagina 120 anos atrás, levando em conta que todo ano tem reajuste de salário. Pessoal, repara no barulho que tem ônibus passando, oficina aqui, mulher abrindo o portão. É assim mesmo que funciona ao vivo. Então até hoje tem pessoas que ganham R$750 por mês. Imagina 120 anos atrás, mais ou menos. Imagina então que cada ano tem alteração de salário. Então imagina só, pagava ou não pagava bem? Né? E detalhe, era 8 horas por dia. Só que se a gente for analisar hoje, você fala, professor, daí, normal, 8 horas por dia. Não, normal nada. Sabe por quê? Porque os concorrentes naquela época pagavam em média metade dessa grana aqui. Ó. O pagamento em média era $2 a $3 por dia, a diária, e com uma jornada, pasme senhoras e senhores, com uma jornada diária de 12, de 15, até de 18 horas trabalhadas. Pensa que é mole? Então isso aqui que era a realidade dos Estados Unidos, certo? Vocês podem até relembrar do dia histórico, o Dia da Mulher, né, que é o dia 8 de abril, né? Acho que é 8 de abril, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, porque elas trabalhavam uma jornada muito grande, e enfim, etc. A história lá da morte daquelas mulheres naquela fábrica, né? É tudo nesse período de Ford aqui, pessoal, nessa época, tá? 1800 quebradinho para 1900, que foi aquela história que aconteceu lá. Continuando, outra característica de Ford, pessoas dos Estados Unidos todos vinham de todo lugar do país, para trabalhar para a Ford. Eles faziam questão de trabalhar para a Ford. Era como se fosse era um grande milionário empresário da época, que tinha um grupo de várias empresas, e as pessoas, os operários, queriam trabalhar com ele, porque sabiam que lá trabalhavam muito, mas também ganhavam muito bem, né? Que mais? Mesmo sabendo que o serviço lá era esse aqui, ó, eu quero dizer que é repetitivo, anotem aí, repetitivo, né? E o aqui, ó, é cansativo. Então as pessoas dos Estados Unidos vinham de todo o país, todo quanto é lugar, para trabalhar com Ford, mesmo sabendo que lá vai ser muito repetitivo e vai ser muito cansativo. Não importa, o que importa é que paga bem, pagando bem que mal tem, a frase é boa aí, né? Outra característica, em 1903, foi quando ele lançou a Ford.
A empresa dele chama-se Ford Motor Company, olha que nome chique, né? Companhia de Motores da Ford, que por incrível que pareça, senhoras e senhores, até hoje essa razão social ela existe. Aquela empresa Ford que a gente vê para cima e para baixo andando de carro lá para cá, ela é exatamente criada em 1903 nos Estados Unidos por Ford, chamado de Ford Motor Company, tá? Então ele, nesse ano ele lançou a sua empresa. Repare bem aqui, pessoal, eu vou falar aqui 4 datas. Olha o que esse cara monstro, que eu sou muito fã dele, o que esse cara aqui teve a capacidade de fazer com 4 anos, né? Vamos lá. 1903, não, 4 anos não, foi mais um pouquinho, né? Foi 11 anos, ao longo de 11 anos. Aqui são 4 datas específicas, né? Em 1903 ele lança a empresa. Em 1908 ele lançou o T-Bigode. Esse T-Bigode, esse nome meio feinho aqui, ó, é o nome do veículo que ele criou, né? Que é o carrinho dele lá, aquele pretinho, bonitinho, que passa nas novelas antigas. Mas ele criou esse veículo com a ideia de ser padronizado. Então não era apenas a criação de um produto, era um produto que ia ser replicado por diversas e diversas vezes, tá certo? Inclusive eu quero fazer um comentário aqui, ó, que o T-Bigode, pessoal, vocês podem ver, quem é um pouquinho mais antigo aí, viu o filme Titanic, aquela cena lá, toda calorosa lá, ela foi acontecida dentro do T-Bigode, tá certo? Foi a época de Ford também, 1912. Tá certo? Lançou aqui em 1908 e em 1912 gravou o Titanic e utilizou desse carro aqui que era famosíssimo no mundo inteiro. E enfim, né? O que mais? Olha aqui, ó, de um ano para o outro, 12 meses depois se passou, em 1909 ele vendeu absolutamente mais de 10 mil unidades desse veículo. Será que o cara é o cara ou não é? E aí, pessoal, eu quero fazer mais um comentário que eu esqueci aqui, que nessa época a geração automobilística ela não é como é hoje, que é pensado na fabricação em massa, em grandes volumes, em grandes quantidades. Não era. Nessa época que o segmento automobilístico ele era pensado em modelos e em quantidades específicas e eram poucos. Vocês podem reparar, quem gosta de ver ou quem tem interesse de pesquisar sobre isso, os carros de colecionadores, por exemplo, eu tenho um carro XY ali, ó, aquele carro ali, ó, ele foi produzido apenas 30 unidades no mundo inteiro, esse carro aqui foi produzido 60 unidades, 800 unidades, e era só isso. Ford falou, não, negativo, para essa porra aí, vamos produzir um bagulho aqui que a gente consegue vender para o mundo inteiro e de montão, porque o negócio é vender, é ganhar dinheiro. Então foi Ford que revolucionou essa ideia de fazer produtos diferentes, né, no modelo das pessoas. E ele falou, não, vai ser no meu modelo e pronto, quer comprar, compra, não quer comprar, foda-se, é mais ou menos isso. Em 1909 aconteceu isso aqui. 1913, olha bem, senhoras e senhores, 1909, olha aqui, ele lançou ele aqui em 8 e em 9 vendeu mais de 10 mil. 1913, ele conseguiu mudar os procedimentos de montagem e ele conseguiu reduzir, olha aqui, pessoal, grifa esse troço aí, ó, pinta de verde, amarelo, lilás, azul, ó. Ele conseguiu reduzir esse bagulho aqui de 750 minutos de produção para 93 minutos. Não, calma, vocês não entenderam, vou falar de novo. O procedimento de montagem de um veículo antes de Ford aqui, ó, era de 750 minutos. Isso aqui, ó, se equivale a 12 horas e 28 minutos para montar um veículo, certo? Quando o Ford chegou e revolucionou isso aqui tudo aqui, ó, criou 1 milhão de coisas e falou, vai ser do meu jeito e pronto. Ele diminuiu de 12 horas e 28 minutos, que é 750 minutos aqui, ele reduziu para 93 minutos, ou seja, 1 hora e 33. Ou seja, a cada 1 hora e 33 minutos tinha um carro montado na indústria de Ford. Será que ele revolucionou ou não o segmento de montagem? Tá? E essa continha aqui, ó, pessoal, de 12 horas e 28 para 1 hora e 33, equivale-se a 88% de redução do tempo. Lembra, agorinha atrás, na tabelinha 2, no vídeo 2, que eu falei que um dos princípios dele era a intensificação, e a intensificação, o objetivo principal era no tempo de montagem. Então, tcharam, conseguiu, o cara é o cara, tá? E em média, para vocês verem que naquela época, estamos falando de mais, aqui ó, 1914, estamos falando de 106 anos atrás, certo? Ele conseguiu fazer tão
correto essa linha de montagem, de 1 hora e pouquinho, que hoje, atualmente, em pleno 2020, a média de se montar um carro é 50 e poucos minutos a 1 hora. Então ele conseguiu reduzir para 1,33, praticamente ele conseguiu chegar lá no mínimo possível no prazo de montagem para montar um carro. Com tanta tecnologia que se criou de lá para cá, mesmo assim o prazo de montagem foi a distância foi pouca, né? Pessoal, deixa eu ver se eu tenho coisas mais para comentar aqui. Comentei, tá? Tá bom, vou passar para o quarto quadro aqui, porque nós temos mais coisas de Ford. Ford foi o cara, eu sou fã de Ford. Falou, galerinha?